Obviamente que isso não é um cerimonial formal, muito pelo contrário, é apenas a guisa de abertura e de início dos trabalhos aqui. Eu sou o professor Áureo, chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das entidades que abraçou essa tarefa de trazer a Juliana Dalpiva, nossa ex-aluna, com muito orgulho, formada pelo curso de jornalismo da UFSC. Então, quero cumprimentar todas e todos presentes a esse auditório, registrar inicialmente que, além do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, estão à frente da organização desse evento o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Imprensa, as três instituições que se uniram para viabilizar a vinda e a participação da Juliana aqui. Agradecemos imensamente também ao gabinete do deputado Padre Pedro Baldissera, que está aqui conosco, pelo apoio que nos deu, e, obviamente, à Assembleia Legislativa, que nos possibilitou trazer o evento para cá e utilizar toda a infraestrutura para viabilizá-lo. Preciso também agradecer aos colegas docentes do Departamento de Jornalismo, o professor Samuel Pantoja Lima, que foi quem teve a ideia inicial de trazer a Juliana, a professora Maria José Baldessar, subchefe do departamento, e o professor Fernando Crócomo, que também está aqui, a professora Tatiana Teixeira, que nos ajudaram na produção de um vídeo de homenagem à Juliana. Além deles, também o Peter, que é o nosso técnico de audiovisual, pela edição do vídeo, e ao Vili, que trabalhou conosco na divulgação, na produção do material de divulgação, além da jornalista Regina Zandomênico, que também nos apoiou. Fundamental registrar tudo isso, porque são todas as pessoas que estiveram envolvidas com esse evento. Quero registrar também a presença de convidados e convidadas importantes aqui, a começar pelo próprio deputado Padre Pedro Baldissera, neste ato representando esta casa, na condição de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, também o deputado Marquito, com mandato nesta casa, o nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Irineu Manuel de Souza, obrigado, professor Irineu, a assessora parlamentar Júlia Pires Araújo, que representa o gabinete do excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Uczai, a paradiplomata em Relações Bilaterais Brasil-China, a jornalista Isabel Santos, o senhor vice-presidente da NIARA, Organização Negra de Concórdia, Ari Barreiros, a senhora dirigente do Movimento Sem Terra, Fabíola Giroto, a senhora representante da coordenação do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Tânia Slongo, o vereador Leonel Camazão, com mandato aqui na Câmara de Florianópolis, o vereador Bruno Zilioto, também vereador em Florianópolis, a ex-senadora, no período de 2003 a 2011, Idelice Salvati, a assessora parlamentar Paula de Abreu, que representa o gabinete da deputada Luciane Carminati, a assessora Iris Gonçalves Martins, que representa o gabinete da vereadora Ingrid Sateré Maué, também aqui de Florianópolis, e Celina Duarte Rinaldi, representando neste ato o Instituto Gentes, de Direitos, se li corretamente, se não, me desculpem. Muito bem, eu quero convidar para que dirija a sua saudação e fale em nome das entidades que nos apoiaram, o deputado Padre Pedro Baldissera, para usar este púlpito e dirigir a sua saudação e a abertura a todos e todas presentes. Boa noite a todas e a todos. De dizer assim, em nome desta casa, do nosso presidente deputado Júlio Garcia e do deputado Marquito, as boas-vindas a cada um e a cada uma, e ao mesmo tempo também saudar as autoridades aqui nominadas
e de maneira especial o nosso reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Irineu. Saudar aqui ao sindicato, ao departamento de jornalismo da universidade, o sindicato dos jornalistas, a Associação Catarinense de Imprensa, por esse momento diferenciado aqui em Santa Catarina, neste nosso auditório Antonieta de Barros, e, ao mesmo tempo, também, de maneira assim muito especial, saudar a nossa jornalista Juliana Dalpiva, que é basicamente conterrânea minha, nascida em São Carlos, com passagem e vida junto à sua família em Guatambu, e eu da pequena cidade de Caxambu do Sul, que fica ao lado onde eu nasci, na região de Chapecó. É claro que não vou entrar na temática, porque nós vamos ter, na sequência, a nossa jornalista Juliana, junto com a mesa de debatedores, que com certeza trarão presente a temática, o debate, a reflexão sobre um momento trágico de nossa história, que infelizmente ainda não está a descoberto. Muita coisa continua camuflada nessa história toda e que nós precisamos desvendá-la e fazer justiça a famílias, familiares e pessoas, como é o caso aqui do nosso deputado Paulo, até hoje desaparecido. Por isso, o nosso reconhecimento, Juliana, pelo teu belíssimo trabalho e por trazer isto aqui em Santa Catarina, no lançamento do livro Crime Sem Castigo, trazendo presente a história, a vida de Rubens Paiva. E obrigado por você nos dar a oportunidade aqui no nosso plenário Antonieta de Barros de fazer o lançamento desta preciosa obra. A todos, um bom aproveito desta noite e que nós possamos contribuir e ajudar com este ato também em desvendar muitos desaparecidos também em Santa Catarina, torturados e mortos no regime militar. Obrigado. Obrigado ao nosso deputado, Padre Pedro, pela sua fala e pelo apoio, mais uma vez, reitero em nome das entidades, pelo seu envolvimento, viabilizando este evento. Bom, eu vou convidar agora 3 mulheres que representam as 3 entidades para que venham até esse palco, onde vão, na sequência, mediar a conversa que a Juliana vai fazer com todas e todos sobre a carreira dela, sobre o livro que ela está lançando aqui, mas, sobretudo, a partir da valorização do que seja a prática do jornalismo investigativo, um jornalismo sério, responsável, que é aquilo que cada vez mais tem feito falta e ela faz com um brilhantismo sem igual. Então, eu vou chamar aqui 3 colegas jornalistas que representam, como eu disse, as entidades promotoras desse evento. Começo pela professora Maria José Baldessar, subchefe do Departamento de Jornalismo, para que tome assento aqui. Quero convidar também a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, a jornalista Shirley Alves, que representa o sindicato. E a jornalista e presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Débora Almada.
Só para explicar um pouquinho a dinâmica, a ideia que temos aqui é que as três mediem depois a conversa da Juliana com vocês, e a Jússi, que está aqui, que também se dedicou muito à organização desse evento, vai estar com umas fichinhas para as pessoas que quiserem mandar as suas perguntas, porque, dado o número de pessoas, a gente não tem como abrir o microfone para muitas intervenções, então o papel delas também será o de receber essas perguntas e, à medida que elas forem chegando, formulando-as para a Juliana responder o máximo possível de questionamentos que vocês tenham. A gente vai pedir para colocar o nome, a pergunta, enfim, não é isso? Então, a Jússi vai estar aqui para nos ajudar nesse trabalho. Bom, antes da gente chamar a nossa convidada especial, eu quero convidá-las para assistir um breve videozinho, assim, feito de forma muito rápida, mas que procura retratar o que foi a carreira da Juliana a partir do momento que ela começou a estudar jornalismo. E tem algumas lições nesse vídeo. Peço desculpas por uma eventual baixa qualidade das imagens, porque a gente recuperou várias imagens de alguns anos atrás. Kleber, podemos rodar? Vamos lá. Eu cheguei de muito longe. Juliana Schwartz da Alpiva veio de Chapecó e em 2005 iniciou seu curso de graduação em jornalismo na UFSC. A turma dela se formou em março de 2010 e Juliana foi quem prestou o juramento em nome dos colegas. Convido os colegas formandos a ficarem em pé, erguerem o seu braço direito e repetirem comigo. Juro tudo fazer para exercer com dignidade e responsabilidade a profissão de jornalista, fundamentada na liberdade de expressão e de informação do ser humano. Juro. Como profissional, sem dúvida, ela levou muito a sério aquelas palavras ditas em 2010. O seu trabalho de conclusão de curso virou o seu primeiro livro, premiado pela OAB do Rio Grande do Sul e pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. E ela não abandonou mais o trabalho em torno daquelas pautas e daquele juramento. Direitos humanos, verdade, investigação, seriedade, responsabilidade e justiça se tornaram as palavras mais presentes na sua trajetória profissional. Foi repórter especial do jornal O Globo e colunista do portal UOL. Venceu diversos prêmios de jornalismo, entre eles o prêmio Relatoria para la Libertad de Expresión, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em 2019. Apresentadora do podcast A Vida Secreta do Jair e autora do livro O Negócio do Jair, a História Proibida do Clã Bolsonaro, um best-seller em 2022 e finalista do Prêmio Jabuti de 2023. Incansável, dedicou-se por anos à pesquisa sobre um dos crimes mais bárbaros da ditadura, o assassinato do ex-deputado Rubens Paiva, resultado da sua dissertação no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV do Rio de Janeiro. O trabalho virou o livro Crime Sem Castigo: Como os Militares Mataram Rubens Paiva. Atualmente, Juliana é repórter do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística e colunista do ICL Notícias. Enquanto houver o compromisso de uma jornalista com a dignidade e a responsabilidade, Juliana seguirá como inspiração para tantos outros profissionais. A sociedade agradece.
Senhoras e senhores, Juliana Schwartz, da Alpiva. Por favor, Juliana. E antes da gente passar a palavra a cada uma das colegas representantes para aquela falazinha bem inicial e depois ouvirmos a Juliana, eu queria convidar a jornalista Simone Bobsin, que está aqui também, porque a gente quer te entregar uma singela homenagem. Isso, agora é a tua vez. Que é uma obra de arte, um livro de uma artista plástica local, também Juliana Hoffmann, que não pôde vir. Mas a Simone, que é muito amiga da Juliana, que escreveu o livro sobre a obra, sobre a coleção, vai fazer a entrega para você, de forma bem simples, não tem grandes embrulhos e nada, mas é para você levar daqui uma imagem nossa. Muito bem. Maria José quer começar, depois ouvimos a Shirley, depois a Débora e depois a Juliana fala com vocês sobre a trajetória da... Tá ligado? Tá sem fio? Agora ligou. Isso. Bom, boa noite a todos. Em nome do Departamento de Jornalismo, é um prazer receber todos aqui, colegas de longa data, alunos, ex-alunos, para ouvir uma experiência de jornalismo. Acho que cada dia que a gente abre um jornal, cada dia que a gente liga uma TV, um radiojornal, lê um telejornal, a gente sente falta do jornalismo. O jornalismo que a gente acredita, o jornalismo que é feito para servir ao público, para ser a informação do público. Um dia muito especial, hoje eu fiquei pensando o que dizer para a Juliana, que foi minha aluna lá em 2007, né, ou para o público que está aqui. E hoje, assim, me caiu na minha frente que hoje fazem 49 anos que a Zuzu Angel foi assassinada, né, foi dia 14 de abril. Né. Nós temos nessa casa, como mencionou o Padre Pedro, o deputado que foi morto e desaparecido e que, diferente do Rubens Paiva, a gente também não tem nem indícios de aonde está o que aconteceu, não tem relatos, ou seja, é mais feroz ainda com as famílias do que quem sabe o que aconteceu, né? E o que nos motiva a estar aqui, a trazer a Juliana, a querer conversar, a trabalhar e pensar que o jornalismo pode contribuir para construir uma sociedade diferente, é a realidade que a gente vive, em que a gente sabe que tem gente que apoia esse tipo de regime de exceção, gente que apoia a violência, gente que não tem vergonha de achar que foram poucos os mortos, que foram poucos os perseguidos, e que afora que nós não estivéssemos fora do estado em que nós estamos, de uma democracia, nós talvez estivéssemos na mesma situação, por uma ou outra questão da nossa vida, da nossa militância, ou como professores, ou como jornalista, no nosso exercício profissional. Então, quero saudar a Juliana, desejar que seja bem-vinda e que sirva para todos nós. Eu sou professora da universidade, tem muitos alunos aqui, que sirva de inspiração para que outros pensem nessa jornada que é o jornalismo. Hoje eu disse para a Juliana no curso que, se em cada 10 jornalistas, cada 10 estudantes, a gente formasse um que contasse uma história bem contada, a nossa missão como professores já estaria cumprida. E nós já estaríamos devolvendo o dinheiro público que é investido dentro da universidade. Se a cada 10 a gente formasse um. Nós formamos mais, né? Nós formamos bem mais do que um e esperamos que tenhamos formado com ética, com compromisso com a sociedade, com compromisso com a verdade, né? E aí não é mais a professora Maria José, não é mais a
chefe de departamento, a subchefe do departamento, eu quero dizer que, pessoalmente, para mim, nesse dia de hoje, dia 14 de abril, com isso aqui, Rubens Paiva e tudo o que significa, é sem anistia. Boa noite a todos, todas e todes. Enquanto vice-presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e também repórter investigativa, eu tenho a honra de te receber, Juliana, hoje, nessa noite. A Juliana que é luz para o jornalismo investigativo e põe luz, né, em fatos que muitos tentam esconder e se fazer esquecer, ainda mais num país que ainda convive com a impunidade de crimes cometidos durante a ditadura. E a Juliana, enquanto mulher, também eu acho que ela abre portas para que outras mulheres jornalistas também se inspirem e criem coragem também de seguir esse caminho. Eu acho que a gente precisa de coragem, né, porque não é fácil, muitas vezes é um caminho solitário, difícil, com muitos riscos, misógino, né? Então, é um caminho que é difícil, né, então, de a gente seguir. E também eu gostaria de destacar que a gente precisa pensar e debater também, não só em formar também jornalistas, mas também em pensar em como a gente vai proteger esses jornalistas, né? Então, a gente precisa pensar numa rede de proteção que ofereça apoio jurídico, psicológico, financeiro, principalmente para quem trabalha como jornalista independente, porque a gente trabalha cada vez mais num ambiente hostil à liberdade de imprensa. A gente tem as batalhas nacionais, como a PEC do diploma, mas também tem as batalhas locais. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas começou a campanha salarial. A gente, durante a pandemia, não teve nenhum reajuste salarial aqui em Santa Catarina, e nos últimos anos a gente teve apenas a recomposição da inflação. Então, a gente tem muitas batalhas para vencer, e a gente precisa, enquanto instituições, né, sindicato, ACI, universidade, políticos, a gente precisa pensar em políticas públicas também, em mecanismos de proteção para os jornalistas, e em como a gente vai abrir caminhos para que a gente continue tendo um jornalismo combativo, sério, investigativo e de denúncia no momento que a gente está vivendo hoje. Então, seja muito bem-vinda, e é muito importante a tua presença hoje aqui. Obrigada. Alô? Bom, eu queria, primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui para esse plenário da Assembleia para participar de um evento de jornalistas, para jornalistas. A gente, recentemente, teve, na Associação Catarinense de Imprensa, a entrega do prêmio, também a casa cheia. É muito incrível a gente ver os estudantes realmente interessados em saber mais sobre a nossa profissão. Então, eu vi o André Rod, também por aí, que lançou o livro dele semana passada na sede da CI. Então, assim, hoje a gente está festejando o jornalismo, né? Ainda que o jornalismo esteja enfrentando um período crítico, a gente, de certa forma, hoje é um dia de celebrar o jornalismo também. Então, eu fico muito feliz de estar aqui em nome da Associação Catarinense de Imprensa. Feliz também porque são as entidades que representam o jornalismo que estão juntas promovendo esse evento. Eu acho que isso também é muito importante, mostrar que a gente unido pode fortalecer a imprensa em Santa Catarina. E queria dar parabéns para a Juliana pelo trabalho de fôlego que ela fez, um belo trabalho. Já estou com o meu livro ali, depois vou pegar o teu autógrafo, quero ler, porque essa história toda ainda tem muito para ser contada, né? Cada dia a gente descobre uma informação nova, então é isso, é um trabalho de fôlego, um trabalho de jornalismo sério, uma apuração incrível, então eu quero te parabenizar por isso. Boa noite. Primeiro, preciso começar, acho que agradecendo, né, essa recepção, esse carinho da minha escola, da minha casa, do curso de jornalismo da UFSC.
Eu sou uma orgulhosa aluna do curso de jornalismo da UFSC. Eu sonhei estudar no curso de jornalismo da UFSC, acho que há uns anos atrás, num momento que a gente teve de conversa lá no CCE, eu já tinha dito isso. Eu sonhei mesmo, assim, era um sonho da minha vida, da minha família, ter estudado, ter passado o vestibular da UFSC. Então, nem dormi. A noite que eu passei no vestibular, eu não dormi. Passaram comigo a minha família, né? Uma história imensa que o deputado Pedro lembrou da minha família, que ela do interior de Chapecó, na verdade. Meus pais são de Guatambu e Caxambu ali, então, para eles, muito mais do que para mim, representava muito conseguir ter essa realização. Então, primeiro, realmente agradecer demais o carinho de todos. É muito bom ver as pessoas que me fizeram, e aí eu, até para não me estender muito aqui, porque vocês queriam me fazer chorar, né? Quase conseguiram segurar um pouco a onda para poder falar um pouco sério também. Mas, assim, estar aqui nesse espaço. O ano passado, eu fui à Bahia, tá aqui a minha querida Tati. Fui convidada pela Associação de Imprensa da Bahia e pela Academia de Letras da Bahia para um evento lá, ainda sobre o livro do Bolsonaro, e uma homenagem deles muito bonita, que foi feita a mim e a outros colegas baianos, e eu acho que eu era a única que não era baiana, né, entre os baianos que foram homenageados. E me causava isso um pouco, né? Eu tive na UFSC para falar do meu outro livro, do Bolsonaro, mas eu não tinha conseguido fazer um lançamento do meu livro do Bolsonaro aqui, né? Em 2022, em 2023, vim para um momento ali no nosso cantinho, no CCE, né? Então é muito mais do que para mim, eu acho, pessoalmente, mas eu acho que para essa casa, para o que é um jornalismo, para o que representa a luta de construção por direitos humanos, que a gente possa abrir espaço para ter um momento para falar de um trabalho como esse, é muito importante. Eu acho que muito mais que para mim, mas para que se ocupe esse espaço dentro dessa casa, que é a casa da população catarinense, da qual também me orgulho de ser. Eu nunca... Se é uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa, com a minha mãe e meu pai, é muito da onde eu vim, quem eu sou e o que me fez nesse caminho. E muito do que me fez nesse caminho, para além da minha família, que está aqui representada pelo meu irmão, estão os meus professores, né? Então, a gente só pode... Eu, de verdade, acredito nisso, que a gente só pode ser o que é por quem faz a gente nessa caminhada, né? E aí, enfim, tá, para não começar o chororô, mas, assim, eu, né, falei da Tatiana, mas tem aqui o Fernando, a própria Zeca, breve história, né? Eu, quando fui fazer teste era trainee, estágio da Globo, eu fiquei na casa da irmã da Zeca. A Zeca arrumou um jeito de, em cima da hora, a gente ir para fazer os testes. Não passei, tá? O que foi bom, porque terminei o curso de jornalismo aqui, senão teria provavelmente tido que pedir transferência, terminar no Rio, mas, enfim, depois fui fazer a minha história profissional, assim, minha carreira, grande parte dela no Rio de Janeiro, e acho que até essa experiência, de alguma maneira, influenciou isso. Mas eu também não quero deixar de aproveitar brevemente aqui essa fala inicial de agradecimento, para também agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse momento, do lado da Shirley. Porque tem uma coisa que ao mesmo tempo, a gente faz um curso de excelência, que é um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil, e, infelizmente, quando você se forma, as opções para você ficar são mínimas, né? Então, a gente bate asas e vai embora, né? E é quase uma questão de sobrevivência. Nesse primeiro momento,
pagar os boletos. Então, eu também fui muito rápido embora depois da formatura e de algum jeito, bate em algum lugar, tem quase uma culpa, né, de não poder pensar na opção de ficar desde o início, e ficar, e ajudar a construir. Lamento muito que, começaram a surgir as iniciativas independentes, mas muitos espaços foram sendo diminuídos e até terminaram, né, ao longo dos anos aqui, de quando eu estava na faculdade para hoje. E aí, quem consegue, daqui, fazer jornalismo investigativo, eu acho muito bonito quando falam que eu tenho coragem, mas eu acho muito mais corajoso. É um trabalho que você faz. Você sabe que eu falo isso não só pelo carinho que eu tenho por você, mas pela admiração que eu tenho também, que é profissional. Depois você chora. Mas realmente tenho muita admiração pelo trabalho que você faz e pelo trabalho de vários outros colegas, porque é muito mais difícil fazer um trabalho num espaço onde o espaço de debate é menor também, né? A gente está muito menos protegido no interior do Brasil do que nos tais grandes centros. Hoje em dia não é como se a gente tivesse muito mais protegido lá também, mas é inegavelmente mais complicado e, infelizmente, o nosso querido Estado nos criou desafios, né? E mais desafios nos últimos anos, sobre os quais falaremos daqui a pouco. Então, primeiro, queria realmente agradecer, não só o carinho, toda a recepção, o espaço para falar do livro, mas também esse espaço aqui, de estar com essas mulheres para poder falar do meu trabalho. Eu faltei no ensaio. Fiquem à vontade, e a Juliana também, para começar a falar. Enfim, agora é com vocês, mulheres. Eu quero saber se alguém quer fazer uma pergunta, porque aí fica mais fácil. Vou fazer uma pergunta, então. Juliana, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi o teu processo de apuração, porque isso é uma grande reportagem. Então, eu acho que tem muita gente aqui interessada em saber como foi, quanto tempo durou e quais foram os desafios que tu encontrasse aí. Foi? Eu quero ser muito justa e honesta, porque quando a gente fala, quando começou a pauta, né? A pauta começou quando eu ganhei uma bolsa da UFSC no Scala para ir passar 6 meses na Universidade de Buenos Aires. Essa experiência foi fundamental na minha trajetória. Assim, eu falei hoje, andando por aí com o professor Áureo, falei sobre isso, perguntei se ainda existia, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa desses temas, independente da minha família não ter. Fica aparecendo, às vezes, as pessoas perguntam isso, se você tem parente e tal, né? Como se você precisasse ter necessariamente um envolvimento direto para poder se dedicar a esses temas. E não tenho, mas sempre me bateu com muito desconforto saber que esse tema existia, que isso existia e que isso não era uma questão assim social amplamente discutida. E a experiência em Buenos Aires, ela é muito impactante, né? Muito mais do que o contato da universidade, eu diria que foi muito fundamental, assim, eu acho, para mim. Mas o viver, né? É uma cidade que ocupou todos os seus espaços como espaços de memória. É impossível você andar por Buenos Aires e não ser impactado por aquilo. Então, eu começo falando disso porque, primeiro, me veio o desconforto que já existia, ele se aprofundou na medida em que aquilo saiu da minha sala de aula para andar pela rua e em na frente de casas, escolas, enfim, o tempo todo sendo impactada pela memória, né, da existência de tantos e tantos. E aí eu volto
da Argentina, termina a faculdade ainda também por uma outra coisa que também me pegou ali dentro desse processo, que foi a América Latina, e eu estudo a questão do trabalho escravo indígena na Bolívia, mas era meio que assim, a dúvida, né? Vou por aqui ou vou por ali? Naquele momento do TCC eu optei pela Bolívia, mas imediatamente a começar a trabalhar, já formada, começou o julgamento da lei de anistia em 2010. Então, onde começa a pauta? Começa acompanhando esse julgamento da lei de anistia e comprando vários livros assim sobre biografias, estudos, enfim, tudo que eu achei que era interessante, eu montei a minha biblioteca, né? Que eu fui estudando por conta própria, não foi nunca um editor que chegou para mim, vamos fazer uma matéria sobre. E nem era para cobrir isso na época, né? Nem queriam, estavam preocupados com a eleição lá de 2010, então eu era quase que sempre a chata que tinha uma outra pauta, além da pauta da eleição. E aí eu começo a mexer um pouco com o assunto de um modo geral, mas ainda muito tateando, assim, né? Aprendendo quase, sem nem saber direito qual pauta propor, né? Queria fazer uma matéria sobre. E aí faz uma coisinha, depois faz outra. E aí, quando é criada a Comissão Nacional da Verdade, a gente cria uma certa cobertura. Aí eu já estava no Rio, no Globo, já tinha deixado... Eu me formei, fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Rio em 2011. E aí a gente começa a produzir uma série sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é um outro tema assim, de sempre na minha vida, de trabalho, de pesquisa, de investigação. E, no meio de uma entrevista, que foi com o tenente-coronel Paulo Malhães, ele cita, assim, né, quase que como nada. Mas, depois, estou resumindo muito aqui, porque senão vou ficar 20 horas falando. Mas meses para descobrir o nome, o endereço dele. A gente recebeu uma lista da Secretaria de Direitos Humanos na época do governo da presidente Dilma, que era muito ampla, era meio que quase que uma reunião de informações sobre o que existia. E a gente pediu, fez tipo o spotlight, né, o clipping lá do Globo. Tem um centro de serviço muito bom, assim, o arquivo do jornal é maravilhoso. E não tem só do jornal, ele tem também dos outros jornais, revistas da época. Então, a gente fez essas duas coisas originalmente. Chegou um relatório da secretaria e a gente pediu um clipping para o pessoal chama CDI. E aí eu estudei todo o material do clipping e a lista. E aí a gente foi cruzando, até que chegamos... Porque originalmente, a pauta era a identificação dos agentes, a gente só sabia os codinomes. Aí a gente chega no Malhães, e aí, muito tempo atrás do endereço dele, até que um dia achamos o sítio, e aí achamos, eu estou falando, eu e um querido colega, que foi muito importante na minha trajetória toda também, que é o Chico Otávio, um grande repórter do Globo. E eu e o Chico chegamos ao sítio, aí uma entrevista de 5 horas. Né? Assim, como se prepara para isso? Não se prepara, né? Não existe. E até porque você não sabe. É muito um chute, né? Assim, na hora, até que ele deixou a gente entrar, assim, olhou para a nossa cara, eu me lembro dele olhar. A gente nunca mentiu em pauta, assim, eu nunca fiz trabalho de infiltrada, sabe? Dizendo, eu já omiti, já não me apresentei como jornalista, mas eu nunca menti, do tipo, eu sou fulana, outro nome, outro endereço. Eu já não cheguei dizendo de cara que eu era jornalista, mas ali, nessa situação, a gente chegou já falando que era repórter, sempre chegou com o carro do jornal e tal. E ele meio que tinha, acho que, uma coisa sobre um certo ego de saber que participou de um período histórico importante. Então, ele queria falar, assim, sabe? Ele estava se sentindo importante de ser procurado. E aí, nesse momento assim que a gente chega e dá de cara com ele na porteira do sítio, ele olha para a gente e fala, né? Eu achei que esse dia, um dia, ia chegar, que alguém ia bater na porta, sabe?
E aí ele deixa a gente entrar, e aí, para dividir, assim, né, até porque estamos aqui entre mulheres, e temos várias colegas mulheres, né? Quando eu lembro daquele momento, eu tinha 26 anos naquela época. E já tinha, tipo, me enfiado na Bolívia, numa maluquice, assim, sozinha. Já tinha feito algumas coisas que não recomendo. Mas essa é uma situação, né, que, primeiro, que a chance dele topar era mínima. Aí, por mais que você se prepare psicologicamente para fazer uma entrevista dessa, não tem muito como nem treinar, sei lá, tudo que você poderia perguntar, porque você não espera que o cara vai querer falar 5 horas, né? Então, é um grande não pare, né? Não deixar ele perder o raciocínio, não deixar ele parar, não deixar a gente ir embora, não deixar para continuar falando. E aí a gente tinha uma dinâmica, eu e o Chico, né? Eu, 26 anos, carinha ali, meio, né? Era essa imagem para ele, né? A garotinha, inexperiente, bobinha, quase a estagiária do Chico Otávio, era mais ou menos isso, assim. Muitas vezes eu notei que era esse o olhar, nunca me chamaram, mas eu notava, porque a gente tinha meio que um combinado entre a gente. Porque, às vezes, a gente ia para entrevistas que alguns já conheciam o Chico, e a gente deixava o Chico falar primeiro, assim, né? Aí eu entrava mais no meio. E aí era uma coisa assim, muitos não deixavam gravar. Então, a gente tinha uma dinâmica de que eu anotava. E aí, nessa, o Chico também não conhecia ele. Foi um dia que nós dois ali acabamos conhecendo ele. E aí a gente repetiu a dinâmica, porque é isso, né? Ele respeita o homem que tem quase a idade dele, vamos dizer assim, que era mais velho como ele, né? E não a menina, 26 anos. E aí ele dá essa entrevista 5 horas e fala muito sobre a trajetória dele, os lugares que ele passou. E nisso ele admite a criação dos centros clandestinos, né? A Casa da Morte, ele criou, ele concebeu, ele botou os caras lá. E é a primeira vez que um oficial admite isso. Ele dá ali alguns nomes. Ele não tinha muita noção da importância do que ele estava dizendo, especificamente com relação a isso. E até acho que ele achava que tinha falado outras coisas que talvez nos interessassem mais. E aí, além do horror, né, de admitir ter criado a Casa da Morte, lá pelas tantas ele fala sobre quando ele trouxe do Araguaia 5 jacarés e uma cobra. E aí eu lembro que foi um momento assim, eu tinha ido no banheiro, voltei, eu estava me ajeitando na cadeira, era uma cadeira de palha, assim, na frente da casa dele tinha um pátiozinho. Aí eu me ajeitei na cadeira e ele estava falando, não, porque eu estava andando e aí eu senti o chão tremer, e aí quando eu vi eu estava pisando em cima de 5 jacarés. E aí eu resolvi trazer eles para criar no DOI, e o nome deles era Pata, Peta, Pita, Pota e Joãozinho. E aí tinha a cobra também, que era uma jiboia, que era a Miriam. E contando isso assim, como se estivesse falando que hoje choveu, amanhã vai fazer sol. Como se, e aí a gente usava nos presos, dava um susto, né? Como se não fosse nada, assim, né? Contar isso. No fim dessa entrevista, ele fala assim, porque daí é aí que entra, né, a história do Rubens. Ele deixa assim, não, porque a gente perguntava muito, depois, quando ele falou muito, a gente começou a tentar perguntar uns nomes, né? Se ele conhecia determinados presos, determinados desaparecidos, porque essa é uma conversa muito difícil, né? Você fica com medo de que a cada pergunta se encerre, né? Que ele mande a gente embora. Então, ao mesmo tempo que você quer apurar, você também não vai ficar batendo boca, né? Entender o seu papel como repórter, você não é juiz, promotor, delegado ali, você é um repórter fazendo uma investigação. Não cabe ao mesmo tempo que você não deixa de ser ser humano, mas não cabe um papel de julgamento, né? É todo um jogo de cintura difícil de lidar, mas que precisa, senão não funciona.
E ele solta essa do Rubens, quando a gente perguntou uns outros nomes, ele fala, não, aquele Rubens Paiva, eu sei umas coisas. Mas ele não fala nesse momento. Isso é junho de 2012. Aí a gente volta, publica a série de matérias, e aí, assim, breve parênteses, né, porque hoje, até conversando com umas alunas para a TV UFSC, eu falei sobre isso, assim, que né, você me entende muito nisso, assim, quando a gente faz reportagem, nem sempre é só sobre a reportagem, e você perde o controle também, né? A gente não controla nada, mas, em alguns casos, fica mais evidente o não controlo. E, por exemplo, uma situação que me abateu bastante nessa primeira série, que foi a minha primeira grande série de reportagens formada, que a gente dividiu em 3. No domingo, a gente botou a parte em que ele admitia sobre a Casa da Morte. E aí, note, não era publicar só a entrevista, né? Era a entrevista cruzada com todas as outras informações que a gente tinha, levantado ao longo de alguns meses, contextualizada, né? Não é a entrevista na íntegra, é a entrevista contextualizada. E aí, na segunda-feira, foi quando saiu essa história do jacarés e da cobra. E aí eu lembro que a gente estava nas nossas mesas, sentados, eu e o Chico, né? Tipo, segunda-feira, 13h, perto da hora da reunião de pauta, e a Miriam Leitão passa pela gente e cumprimenta a gente pela reportagem, né? Pô, parabéns, grande trabalho e tal. Mas, assim, 2 segundos, não se estende, só cumprimenta a gente. Aí, passa um tempo, ela dá um depoimento, se não me engano, para o Luiz Cláudio Cunha, no Observatório da Imprensa. E aí ela conta que foi lendo aquela matéria que ela descobriu que tinha sido torturado pelo Malhães, porque ele tinha usado a cobra durante a sessão de tortura, tinha trancado ela numa sala com uma cobra que chamava Miriam. E foi muito horrível, assim, né? Esse impacto da pessoa saber pelo jornal, né? Até a nossa colega, né? Ninguém nunca soube, até então não se sabia que a Miriam tinha sido presa, que tinha sido torturada, mas ninguém sabia os detalhes do caso, nem sobre o grupo, né, que tinha sido responsável. E a gente continua investigando. A Comissão Nacional da Verdade pega uma frente muito importante com o Cláudio Fonteles, e faço questão de citar o nome dele, porque o Dr. Cláudio fez um trabalho fundamental. Assim, tinha uma dificuldade muito grande no trabalho da comissão, que era... os familiares foram alijados pela lei, né, para a lei passar no Congresso, os familiares não podiam ser conselheiros. E boa parte das investigações é feita pelos familiares, né? Então, alguns conhecem muito mais do que qualquer pesquisador, qualquer historiador. E aí, por causa da lei, a presidente Dilma indicou uma série de juristas. O Dr. Cláudio era quem tinha experiência de investigação. E a comissão podia ouvir em sigilo torturadores e manter eles anônimos. E aí alguns procuram o Cláudio Fonteles, 2 especificamente, que eram do DOI daquela época, e contam terem visto a tortura do Rubens Paiva, e dão nomes daquela noite. É aí que começa, de fato, a se chegar aos torturadores, aos responsáveis pelo assassinato do Rubens Paiva. E eu e o Chico, ali, muito tempo, era um trabalho na outra ponta, que era tentar fazer o Malhães falar o que ele dizia que sabia, entre levantar a informação em geral. E acaba que, quando chega 2014, né, porque passam 2 anos, a comissão chega, por causa desse trabalho, a quem foi responsável pela noite do crime, pelo assassinato. E a entrevista do Malhães,
que aí tiveram 3 depoimentos, né? Ele tinha dado um depoimento para a Comissão da Verdade do Rio em sigilo, admitindo que tinha feito a operação de resgate dos restos mortais numa praia do Recreio em 1973 e jogado num rio na região de Itaipava. E aí são 3 depoimentos que são dados sem que um soubesse do outro. Ele tinha dado para a Comissão da Verdade do Rio, aí ele tinha dado uma entrevista em off para o Chico, falando que tinha admitido também a mesma história da operação, só que teria jogado no mar, na Restinga da Marambaia. E eu vou entrevistar ele e ele resolve falar em on. Só que aí ele joga com a informação, né? Aí ele fala que ou foi no rio ou foi no mar. Mas o que resta de comum entre os 3 é que ele diz que fez a operação. Ele admite um crime, né? Ele admite a ocultação de cadáver. E aí ele é chamado a depor pela comissão em março de 2014. E aí aquele depoimento está disponível no YouTube, que é um horror, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, é um documento histórico importante. E aí ele dá aquela recuada, né? No depoimento público, ele recua da história, dizendo que não sabia, que inventou e tal. E aí ele morre, né? Um mês depois disso, assaltam a casa dele, ele é assassinado durante o assalto, e aí o que era cobrir o caso do Rubens Paiva vira cobrir o assassinato do Malhães. E aí passa um tempo, né? Eu vou terminar aqui, que é para dar tempo de vocês. Aí o drama, né? Ele tinha dado essas versões, e aí fica essa coisa. E aí, o que foi, né? O que era a verdade? E aí teve um sábado, eu lembro que foi um sábado, que eu pedi ao meu chefe para dar plantão. Desastre. Porque a investigação estava em andamento do assassinato e a polícia tinha liberado a casa dele depois. Olha o que eu fiz, né? Nem sei, nem acredito, eu vou contar isso pela primeira vez. A polícia tinha liberado a casa após perícia. E a viúva do Malhães ia poder entrar na casa naquele final de semana. Eu acho que era naquele sábado. Ela estava na casa dos irmãos, que era perto, e aí ela ia poder entrar na casa. E aí a gente se falava, ela gostava muito de mim, porque ela era uma mulher muito sozinha, vivia lá com aquele homem muito mais velho do que ela, que ele próprio contava que tinha pegado da filha do caseiro, que ele tinha pegado da filha do caseiro, ele falava assim dela, sabe? E eu era a única mulher que ia lá, né? Os outros repórteres eram todos homens. Então, eu também era a única que falava com ela. E aí ela tinha se afeiçoado a mim, e aí, nisso, eu também, né, fiquei super... É uma questão, né? Pô, morreu uma fonte. No fim, é isso. Por mais que ele seja quem ele é, fez o que fez, ele morreu uma fonte. Aí eu tinha marcado com ela, e ela me autorizou a entrar na casa com ela e mexer nos arquivos dele. E aí, não achei nada. Tá? Eu fui lá, não adiantou muita coisa. Achei umas fotos, nada demais. Mas, no final, a gente senta na área da casa, na mesma área onde tantas vezes ele dá entrevista, e a gente está conversando. E aí eu estava com até medo de perguntar, sabe? Porque descobri a verdade, né? Eu queria perguntar para ela o que ele falava para ela, né, sobre o caso. O que ela sabia, o que ele contava a ela ali na intimidade do casal, quando não tinha ninguém, né? E aí eu lembro que eu fui com isso pensando, mas se eu perguntar e descobrir que ele inventou tudo, né? Eu vou ter que fazer essa matéria, eu vou ter que falar que a matéria era mentira, que era, né? Pô, vou ficar com essa ainda. Mas aí também não aguentava não saber, né? Então eu perguntei. Aí a gente estava conversando, eu perguntei. Eu falei, o nome dela é Cristina. Aí eu perguntei, mas Cris, assim, mas e aquela história do Rubens Paiva? Ele falou, você sabe, você estava aqui, você viu a entrevista. Aí depois ele foi lá e falou que ele inventou tudo, que não era verdade, não sei o quê. Mas e o que ele falava para você? O que era a verdade? Aí ela vira para mim e fala, não, Ju, essa história ele contava sempre em casa. Ele sempre me contou que ele tinha feito aquela operação para desenterrar o corpo do Rubens Paiva e que tinha jogado num rio. E aí
ela me conta isso, e tudo acontece ao mesmo tempo agora, só porque, como a vida da repórter, né? Eles tinham um cachorro que era quase que um lobo, assim, gigante. E esse cachorro estava solto. Ela termina de me falar isso e eu vejo vindo, assim. A gente estava sentada tipo aqui, daí vem o cachorro. Assim, devagarinho. E ele já tinha mordido umas pessoas aquela semana, durante as perícias e tal. E aí ela olha para mim e fala assim, fica quieta, não se mexe, deixa ele te cheirar, e daqui a pouco eu vou entrar em casa, vou abrir a porta, vou botar ele para dentro. Quando eu botar ele para dentro, você sai correndo, entra no carro e vai embora. Aí, né? Eu acho que foi uma das vezes que eu mais passei perigo na vida, foi essa. Eu faço isso. Respiro fundo, deixo o cachorro me cheirar, ela levanta, abre a porta. E aí tinha o pobre do motorista, que estava no carro, atrás, de costas. Eu não tinha nem como gritar para ele, né, se prepara. Era tipo só torcer mesmo, que desse tudo certo. Aí, a hora que ela entra em casa, que ela abre a porta, ela fala, agora vai. Aí eu vou correndo e gritando, abre a porta do carro, abre a porta do carro. E aí é o tempo, assim, a gente entra dentro do carro, o cachorro vem, assim, para cima do carro. Mas, enfim, aí isso também acabou virando parte da história. Uma versão resumida disso está no livro, sobre, enfim, né, como isso se estendeu para além. É o processo, né, toda essa questão e esse vai e volta, que é uma das partes muito importantes, porque até hoje a gente sabe que, assim, pelo cruzamento de informações, existe corroboração à operação de retirada dos restos mortais do Rubens da praia do Recreio em 1973. Agora, onde é que eles levaram, para onde que eles levaram isso, realmente não tem como saber. Muitas histórias, né? De bastidor, muito bom. E, Juliana, eu acho que seria legal também falar sobre como é que é o teu processo de documentação de todo esse trabalho de tanto tempo, né, para reunir tudo num livro, como tu fizeste também com o livro do Jair, né, os bastidores da família Jair Bolsonaro. Foi um processo longo, de muitas reportagens que tu fizeste, de entrevistas, de documentos, de pessoas que você procurou, que muitas vezes apareceram, algumas em on, outras em off. Acho que seria legal trazer um pouco desse bastidor de como é que é a documentação disso, para depois conseguir reunir num livro. E também queria que tu contasse como é que foi um pouquinho essa dificuldade de conseguir publicar esse livro e a publicação ela acontecer muito perto ali do lançamento do filme também. Eu diria para você que eu preciso aprender. Eu sou uma pessoa organizada, de um modo geral, mas, muito tempo, eu confiei muito na minha memória, sabe? Então, assim, eu guardo tudo. Assim, tem muito filho de mãe solteira, documento que só tem papel, guardado, tem até hoje. Eu estou começando a tentar digitalizar, que é para não perder. Tenho bastante coisa em casa guardada, mas bastante coisa em arquivos, né? Então, assim, antigamente a gente CD, né? O Arquivo Nacional, no início da liberação dos arquivos do Serviço Nacional de Informações, que foi um dos arquivos que foram liberados, né, no governo da Dilma, que ajudou muito o trabalho da Comissão Nacional, e todas as pesquisas de lá para cá são muito baseadas, tem muita documentação, tem documentação inédita até hoje dentro do SNI. E hoje é possível pesquisar online. Você pode entrar no site do Arquivo Nacional e pesquisar. Naquela época ainda não estava, então era só físico. A gente pedia para os pesquisadores fazerem busca por palavra-chave, digitalizar e mandar para a gente por CD. Era por CD. E aí eu fui guardando isso, né? Drive, nuvem. Hoje está ficando impossível, né? Porque, assim, agora, por exemplo, esses arquivos do golpe, ouvi falar que o arquivo geral lá tem mais 50 teras. É uma coisa inacabável.
arquivo de celular, né, um monte de imagem e áudio, então, e de vários celulares, então é um absurdo. Essa é uma questão hoje em dia, o armazenamento de dados e até a sistematização, né, o cruzamento disso. Antigamente não tinha um volume tão grande, mas aí, enfim, tem agora as ferramentas de inteligência artificial, vamos ver, vamos ter que aprender a usar isso aí. Estou um pouco atrasada. Estou justamente no momento precisando cruzar um monte de dados lá e não consigo nem abrir um arquivo gigante que eu recebi há pouco tempo. Mas era muito assim, guardar e estudar. Eu, para o livro, especificamente, eu trabalhei com uma sindicância do Exército, que eu achei no arquivo do SNI, com a cópia integral, né? Os processos que a Eunice moveu no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, que também tinha cópia no arquivo do SNI. Né? O Serviço Nacional de Informações tinha cópia dos processos que a Eunice movia em um conselho. Entendeu? Para entender como tudo era muito monitorado. Né? Aí, a investigação que ela consegue abrir em 86, já no governo Sarney, e depois a investigação do Ministério Público Federal e o da Comissão Nacional da Verdade. No geral, os conjuntos de arquivos do livro são esses. E aí, enfim, tem alguns documentos que não são destes conjuntos gerais, mas que são de apoio, né? Então, muita pesquisa dentro do arquivo do SNI, e aí eu tive auxílio do Ministério Público Federal para a cópia do processo criminal, e a Comissão da Verdade do Rio me franqueou a investigação de 86, e a Comissão Nacional da Verdade, aí os arquivos já eram públicos, né? já tinham sido publicados na época que eu fiz a dissertação. Eu li tudo. Não me pergunte como, mas eu li tudo mesmo, li todinho. E aí, eu não sei, a minha memória é muito visual, eu guardo muita... posso não lembrar de tudo, mas eu lembro onde está, e aí isso me ajuda a saber em qual HD está, em qual lugar, qual pasta. Mas não pode ser assim, né? Você tem que criar mecanismos. Eu guardo os meus bloquinhos, todos, desde quando eu comecei, eu tenho todos guardados, todos, eu nunca joguei nenhum bloco fora. Porque tem entrevista que só tem em texto no bloco. E aí, depois eu perder... eu consulto, inclusive consulto algumas. Dessas do Malhães, eram todas em texto. Algumas a gente decupou, mas nem tudo. Tem algumas que não deu para decupar tudo. Então, assim, é um desafio, sabe? Organizar. É muita coisa e não é fácil. E estou tentando, entendeu? Inclusive, agora, para a publicação do livro, eu tive que revisitar alguns arquivos, né, para poder organizar algumas coisas que eu queria colocar, que não estavam, inclusive, na dissertação originalmente, cópias de documento. E você perguntou sobre a dificuldade, né? Assim, eu não consigo olhar para essa história que me traz aqui para falar com vocês sobre esse livro e não lembrar que, assim, eu começo a fazer a dissertação, né, eu entro no mestrado em 2014, cobrindo toda essa história maluca aqui que estava contando para vocês, e achando, assim, eu escolhi o caso do Rubens, não foi porque era um caso famoso, nem estava muito na imprensa, é que, quando abre o processo criminal de homicídio, é o primeiro. E o grau de detalhe do crime que se conseguiu chegar com a investigação, que há 40 anos de investigação, eu fiquei imaginando essa cena, sabe? Porque eu sabia que ia chegar no Supremo, né? Todo mundo sabia ali ao redor que ia abrir, né? Depois que a chance de não abrir o processo era enorme, do juiz não querer na primeira instância. Aí, um juiz progressista foi lá e abriu. Aí o Tribunal Regional Federal, segunda região, conservador pra caramba, assim, terrível, né? Decisões horríveis de várias coisas. Eu lembro do dia que eu fui cobrir, porque o juiz abriu, eles recorreram reclamando lei de anistia, sempre, nem inocência nem perto, né? De dizer não aconteceu. Lei de anistia. Aí
O relator, no TRF2, deu a liminar para pausar, para julgarem na turma. E aí tinha o dia da audiência. Aí eu acho que foi eu lembro que o procurador Sérgio Suyama, que é o responsável pelo caso, avisou, né? Olha, hoje vão julgar o recurso e tal. E era em setembro de 14 e 1000 pautas de eleição, né? Aí eu conto uma mentira para a minha editora para ter notificamento. Contei mesmo. Porque, assim, tinha 1000 coisas de eleição rolando, e aí eu era sempre a chata que tinha uma outra pauta, né? A fama daquela que nunca quer fazer o que o editor pede. Rebelde. Aí, mas eu vou explicar como cidadão, negócio histórico, se eles abrirem um negócio, muda 40 anos de história da justiça no Brasil. E aí, enfim, um debate desnecessário, não adiantava, já tinham rolado outras vezes. E de escolhas, né? A capa, qual matéria você vai destacar, já tinha rolado. Enfim, hoje em dia eu já nem nego mais, é isso mesmo. Aí contei uma história que eu tinha que encontrar uma fonte, não sei aonde, para ganhar 2 horas, assim, até porque eu nem podia muito demorar, tinha fechamento e tal. E aí pensei, eu vou lá e aí vou sentir o clima, né? Dá tempo, quem sabe, de ouvir um voto. Se rolar um voto, aí eu aviso que eu estou sabendo, aí eu fico, né? Aí não vou encher o saco. E aí eu cheguei, não tinha ninguém, assim, tinha eu, a Vera Paiva, o Sérgio, né, o procurador, acho que tinha um assessor de imprensa do tribunal, e começaram a chegar alguns familiares, assim, de vítimas. E bem devagarinho, eu acho que o pessoal foi se avisando, sabe, o clima. E essa cena eu conto um pouco ela no livro. Aí começa a rolar e vem o voto do desembargador, que agora é ministro do STJ, que é o Messor de Azulay, e ele é super conservador. Ele foi indicado pelo Bolsonaro ao STJ. Tá? Assim, só isso. E, por alguma razão, ele dá seguimento a toda a argumentação de crime contra a humanidade do Ministério Público Federal. E aí os outros desembargadores também muito, assim, não só votam como discurso, porque como que tinham agentes públicos que assassinavam brasileiros? Aí, claro, ninguém mais reclamou que eu estava lá no tribunal, fiz a matéria, né? Eu imaginei que aquilo ia subir no Supremo, como subiu. Mas eu imaginei essa cena que eu ainda espero que aconteça, que todos nós possamos acompanhar em algum momento, que é a cena do Supremo Tribunal Federal discutir o crime contra a humanidade. Criar o limite para a lei de anistia. Tem um monte de crime aqui. A lei de anistia não pode ser aplicada para desaparecimento forçado, assassinato, estupro. Eu escolhi focar a dissertação no estudo de caso do Rubens por causa disso. Porque imaginei que ali na frente, o caso dele iria abrir o caminho. Não achei que ia ser por causa de um filme, eu imaginei o julgamento. E aí, o Brasil pega uma esquina muito torta, a partir de 2015, e aí vira tudo Lava-Jato, aí, assim, já não tinha mais espaço para pautas de direitos humanos, aí já não entrava, não tinha, se sugeria, não andava, nada para frente, nada. E eu continuo na minha pesquisa. Eu me lembro do domingo que eu terminei a dissertação, assim, no domingo à tarde, eu me senti assim, em Marte, né? Escrevendo lá, citando Ulisses Guimarães, a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram e tal. E foi no mês do impeachment, foi no mês que eu defendi 1 ou 2 dias antes do julgamento do impeachment da Dilma no Senado. Inclusive, marquei a minha defesa ali para poder estar na cobertura do Senado do dia. Assim, não cobri de lá, mas tinha que trabalhar na cobertura do dia.
E aí ninguém mais queria saber daquilo. Ninguém mais. Aí não interessava mais. Aí eu também acabei trabalhando, eu continuei, sempre que dava, fazia uma matéria ou outra sobre o assunto, mas já não tinha mais tempo para me dedicar, tinham várias outras questões. E aí, quando vem... E isso que, olha, 2018 teve os primeiros casos que a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos conseguiu identificar da Vala de Perus, por aquele convênio que é com o Tribunal Penal, o Laboratório da Sérvia, que está sendo feito, agora voltou a andar, ainda no governo do Temer, esse trabalho, finalmente... Bom, a Vala é de 90, né? Agora, finalmente, conseguiram fazer os DNAs, agora, 2018. E aí... Eu me lembro da briga, assim, do dia para darem o encontro do primeiro caso. Assim, gente, isso era a primeira página, você abre do jornal. Ainda teve o encontro do documento do telegrama para o Kissinger, com os... que é descrita a reunião entre o Geisel e o Figueiredo, eles falam, não, continua aí com a política de desaparecimento. Assim, quase um escândalo na redação para isso é importante. E aí, depois que... Né, esse até foi um que, no fim, depois de muita treta ali interna, saiu bem. Mas só. Aí a gente vai investigar o Bolsonaro, né, porque, enfim, começa a despontar ali a presidência, a campanha de 18 engole a gente. Em 2019, quando a gente já está muito avançado, cobrindo... o caso do Queiroz e a coisa do gabinete, a corrupção envolvendo o salário de gabinete, aí eu e uma colega, olhando as listas de funcionários do Bolsonaro, e Fátima Bellian. Eu conheço esse sobrenome. Aí vai no Google Drive, assim, né? É uma mulher do general. É uma mulher do general. A mulher do general acusado pelo assassinato do Rubens Paiva, funcionária de gabinete do Bolsonaro. Aí anda, né? A vida anda, tal. Eu só soube do filme em outubro do ano passado. Eu tinha a banca, quando eu defendi, tinha recomendado publicação, mas isso, não tinha tentado de maneira tímida, aqui e ali ofereci. Ninguém estava, né, interessado em nada disso. E aí, em outubro, quando veio o filme, assim, né, e aí já em Veneza tinha sido assim, né, um acontecimento. E aí, Fernanda Torres, Walter Salles, gente, aquele filme tinha que ser... Não é impossível que aquele filme fosse bom. A gente ainda não tinha visto, né? Só tinha... Um dos diretores do ICL é muito amigo do Marcelo e tinha acompanhado a exibição em Veneza. E aí voltou já, né, super empolgado com o filme. Eu vi logo na primeira semana, eu acho, que estreou no Brasil. E aí eu corri atrás de oferecer de novo, assim, a publicação. E aí a Matrix topou na hora. E aí foi mas a gente correu para reler, adaptar, tirar muita discussão teórica que já não interessava muito para o grande público e reformular alguns pedaços que estavam um pouco acadêmicos demais e atualizar o pouco que aconteceu em 10 anos. Né? Nem foi um grande trabalho atualizar, não aconteceu nada. Né? O Supremo ficou com o caso parado, 10 anos. Então, não tinha... E o trabalho já vinha olhando desde 1970. Eu confesso para vocês que é uma grata surpresa ver o interesse em torno do livro agora. Me emocionou demais. Assim, eu gosto muito do livro. O trabalho sobre a investigação do Bolsonaro, ela representa para mim, como mulher jornalista, em muitos momentos uma afirmação como repórter, que eu não precisava mais fazer, assim, mas que eu precisei. Porque eu vi muitos colegas serem preparados para cobrir corrupção e tal, e aí era como assim, eu cobria direitos humanos, eu não servia, sabe, para cobrir corrupção. Aí eu tive que... Eu sei fazer.
Mais que isso, eu tive que aprender a fazer investigação própria de lavagem de dinheiro, aprender como se faz. Ninguém assim, me ensinaram, sim, o pessoal do cartório, o pessoal que trabalha na área, procuradores, juristas, me ensinaram como mexer com cartório, com sistema, com junta comercial, enfim. E aí eu aprendi, né? Hoje a gente até montou um cursinho na Brás de como pesquisar patrimônio público e tal. Mas eu queria muito ter tido o meu curso para ser mais fácil, porque a jornada para aprender foi longa, assim, e com muita desconfiança, né? Ao longo da trajetória, assim, muita dificuldade. Porque é isso, é uma área muito masculina, e aí há uma confusão muito grande sobre o que é jornalismo investigativo e quem faz jornalismo de investigação, ou seja, acompanha investigações. Que eu também faço isso, é necessário fazer, mas isso não é jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo pressupõe investigar, pressupõe que você também se proponha e encontre. Pode ser que, às vezes, dá errado, às vezes a gente tenta e não consegue. Eu fiz muitas matérias que não deram certo, que não saíram, inclusive. Mas pressupõe isso. E a gente viveu a fase da Lava Jato, tem isso. Pouquíssimos exemplos de jornalismo de investigativo mesmo, né? E agora também tem uma outra fase muito desafiadora, muito difícil de fazer a investigação dentro desse processo agora do tentativa de golpe de 22, porque também é um volume de informação muito grande, assim, não é impossível, mas não é simples a tarefa. Ju, eu tenho uma questão aqui, que é da Carol Morgan, já que tu está falando do livro do Bolsonaro, da tua imersão nesse jornalismo investigativo. Está te questionando se tu vê pontos de continuidade entre a violência do Estado que matou o Rubens Paiva e o que você investigou no caso Bolsonaro. Eu acho que, assim, existe, embora o que eu investiguei do Bolsonaro em termos de violência física é o que a polícia no Rio, e ganhou esse nome, né, as milícias, se tornaram, né, que são esses grupos, que hoje não dá nem mais para dizer que são só de policiais militares. Hoje, esses grupos já têm uma inserção no crime organizado com gente que não é da polícia, né, está tudo meio misturado. Tem bicheiro também, tem de tudo. Mas ali está muito presente a consequência de nunca o Brasil ter feito sempre essa transição incompleta, que nunca mexe nas estruturas. Então, não se reforma a polícia, não se reforma a formação dos policiais, que continuam violentos, que continuam torturando pessoas agora na democracia. Então, a violência está ali, né? E ela é tão brutal, ou pior em alguns aspectos, do que foi naquela época. E é uma coisa que, assim, é triste, porque você não consegue ver muito a luz no fim do túnel, né? Não é. Eu queria muito que o filme, muito mais que o meu trabalho, mas assim, até porque o filme consegue trazer essa empatia, né, de mostrar o que é a vida de uma família transformada pelo terrorismo que o Estado fez à população brasileira. E aí não tem como não se colocar no lugar, né, do que é perder o companheiro, o pai. Ué, quem vai querer ter o pai levado, né, a mãe, ou, enfim, como familiar dessa maneira, e simplesmente desaparece? Mas eu estou vendo pouco movimento. Assim, eu tenho alguma esperança no Supremo Tribunal Federal sobre essa discussão da lei de anistia de 79, tá? Não estou falando da que estão falando agora, que está rolando muita confusão de lei de anistia. Mas vejo, assim, o governo federal é muito tímido,
né? Assim, não estamos vendo, não é como se o governo Lula tivesse abraçado a pauta, olha aí, vamos lá. A Comissão da Verdade terminou com uma indicação para a criação de um órgão permanente que desse sequência às investigações. O presidente Lula demorou 1 ano e meio para recriar a Comissão Especial de Mortes Desaparecidos, extinta ilegalmente pelo Bolsonaro. Por que o governo não abraça? Eu tenho umas suspeitas, continuo achando injustificável. Esse tema, toda vez que a gente critica, o pessoal da área, mas é muito difícil mexer com os militares. Desde 1985 a gente escuta isso, que é muito difícil mexer com os militares, que é muito difícil mexer com os militares, que é muito difícil mexer com os militares. Se não vai mexer agora, que inclusive estão julgando eles pela tentativa de golpe recente, vão julgar quando? Quando é que vai ser feito? Porque não adianta também fazer esse processo criminal agora, enfim, cumprir o seu rito processual normal e deixar as instituições do jeito que elas estão. Daqui a 10, 15, 20 anos, vamos cobrir a tentativa de golpe de Estado de 40, entendeu? Então, ou a gente enfrenta a estrutura, ou a gente vai viver tudo isso de novo. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, queria falar um pouquinho sobre jornalismo. Todo o teu processo ali de reportagem, apuração, ele ocorreu quando tu estavas num grande veículo, né? No Globo. E hoje a gente vive, como tu falou, é muito diferente, né? A situação nos grandes centros, ainda a gente consegue ter estruturas maiores. Hoje, eu queria que tu fizesse uma análise assim, do cenário do jornalismo, não considerando só os grandes centros, mas o jornalismo regional, nos estados. Como é que tu enxerga com redações enxutas, profissionais fazendo não só várias pautas, mas multiplataforma, né? Como é que tu enxerga o impacto disso na qualidade do jornalismo, né? Enfim, a gente poderia falar outros ingredientes. Eu estava falando com a Zeca antes, assim, Zeca, as pessoas parece que tem gente que não lê mais, assim, não lê os jornais do dia, nem os grandes, nem os pequenos, se informa por rede social. Então, assim, e é uma geração que está aí, né? Então, eu queria que, olhando tudo isso, tu me dissesse qual é o teu prognóstico. É uma luta em glória a ideia de convidar as pessoas a ler jornal, né? Não vai acontecer, já foi. Isso tem coisa que não adianta mais brigar. Eu acho que é entender a transformação e como é que a gente lida com isso, o que a gente apresenta para as pessoas, porque o modo como elas consomem notícia mudou. Elas não vão mudar só porque a gente acha ruim, e é ruim, inegavelmente é ruim. Mas mudou, não tem o que fazer, mudou. E agora é o que faremos com isso. É uma pergunta, não tenho respostas para tudo. Eu continuo apostando na profundidade. Tento fazer um pouco dos dois, que é estar presente em alguns temas do que é o hard news, que estão conectados com a reportagem de profundidade. Então, se eu tenho informações que não atrapalham uma investigação de longo prazo e que no hard news são importantes, beleza, soltamos aquelas. Eu fiz, foi um furo meu, a história da caixa de vinho do Braga Neto. Mas isso não é uma história isolada em si, né? O depoimento do Cid é isso, jornalismo que acompanha a investigação. Está lá. Agora, as circunstâncias de toda essa questão estão pouco esclarecidas, né? Tem que mexer nisso. Estou tentando. Agora, o cenário, e é isso, eu estou falando, né, imprensa nacional, eu sempre trabalhei mais assuntos nacionais.
Eu tenho muita preocupação com o cenário do interior do Brasil, primeiro pelos ditos desertos de notícia, né? Os vários lugares que já não tem mais jornal, né? Não tem mais uma imprensa local. E aí, onde a gente mais sente as consequências disso são nas eleições municipais e estaduais. A gente fica ali, a imprensa nacional, cobrindo a eleição presidencial, quase que como uma corrida, né? E aí o governo do Estado passa assim, ó, Senado, então, né? Não existe cobertura. É um grupo muito pequeno de pessoas para trabalhar. E as pessoas não prestam atenção, e aí, na véspera, vão votar em qualquer coisa. Mas, né, um pouco de droga, um pouco de remédio, é triste, o cenário é complicado, muito difícil. Ao mesmo tempo, tem aí os heróis, entendeu? Tipo a Shirley, que estão trabalhando em veículos independentes. Então, hoje, por exemplo, na Amazônia, tem vários veículos independentes na Amazônia, que é uma coisa que, acho que quando eu comecei a trabalhar, tinham pouquíssimos veículos. Aí os jornais ainda tinham alguns correspondentes. Volta e meia, a Folha é a única que ainda tem um correspondente lá de vez em quando. Aí matam um jornalista inglês, né, na Amazônia. E aí todo mundo corre para tentar entender como é que foi que aconteceu isso, quais são os interesses. Mas tem muita imprensa local lá agora, né? Menos do que precisa, menos do que precisa. Desprotegida, desprotegida. Desprotegida fisicamente, desprotegida juridicamente. Mas tem uma galera corajosíssima, né? Amazônia Real, tem também o trabalho da Eliane Brum, enfim, tem vários outros veículos. E aqui e ali vão surgindo os bravos combatentes. Essa gente é muito corajosa, muito corajosa. Como financiar isso, né? E é um cenário difícil agora, porque a gente, no período do governo Bolsonaro, estava todo mundo com medo do Brasil virar uma ditadura, né? As fundações internacionais estavam financiando muitos projetos no Brasil. Aí o Lula ganhou, não tem mais problema no Brasil. Então, cortaram, diminuíram vários financiamentos, e agora, com essa coisa né, do governo Trump, também muito mais outras fundações, outros problemas. Então, esse ano, o ano que vem, são cenários muito difíceis para as organizações independentes, que vão precisar descobrir outras maneiras de financiamento que não são por meio das fundações, né? É quase uma guerra de guerrilha, né? Você sabe que você não vai ganhar, mas você continua ali. Eu escutei uma vez o meu editor falar isso, Chico Alves, um editor do site Série. Ele fala para a gente isso, assim, nas matérias difíceis, né? Ele sabe, assim, as minhas brigas. Então, ele falava assim, Ju, jornalismo é guerra de guerrilha. A gente vai perder, mas a gente fica ali, entendeu? A gente vai perder a maioria, mas a gente vai ganhar. Aquela que a gente ganhar vai ser... E acaba que, no fim, sobretudo pela questão do financiamento, é isso. Mas eu também falo de um lugar muito assim... não quero encorajar nenhuma maluquice. Então... Inclusive, maluquices do tipo abrir veículos sem sustentabilidade financeira, submeter colegas jornalistas a, enfim, empregos que não vão realmente garantir o salário deles. Teve aqui e ali, veículos que foram criados e sumiram do dia para a noite, porque as contas não fecharam, né? Então, acho que tem um desafio da profissão também, hoje em dia, que é preparar esse lado administrativo, gerencial. Vi alguns colegas passarem por esse processo de maneira muito corajosa, correr atrás para aprender a fazer tudo isso. Acho que, no Brasil, algumas pessoas sabem fazer muito bem. A agência pública é um exemplo de sustentabilidade, né? Ao longo do tempo está aí já há, acho que 14 anos. Agora, no passado, acho que eu fui na festa de 13 anos deles.
Mas eu acho que as organizações estrangeiras, eu trabalho com uma, fazem melhor esse trabalho de captação, de variar suas fontes de renda, de entender que também, até para a gente, para além dos veículos, se abriu um mercado dentro dos streamings para jornalistas. Essa é uma... Nós, como profissionais, com todo respeito à galera do cinema, tá? Não é que a gente é melhor, não. Mas tem uma demanda de não ficção, séries, documentários, e mesmo de ficção também, para pesquisa que seja. Então, tem uma demanda grande, HBO, Netflix, Globoplay, sabendo se preparar e trabalhar nessa área, tem mercado, e um mercado que paga bem também. Não dá para se formar achando que você vai lá trabalhar na Globoplay, tá? Não é isso. Mas dá para pensar sobre isso. Tem mercado para jornalistas no mercado audiovisual. Para jornalistas e para empresas de jornalismo também. Há uma necessidade de transformação. A transformação está acontecendo. Ou a gente entra, embarca e abraça e vai aprendendo no processo, ou a gente vai ficar ali só tentando fazer as nossas materinhas. Mas eu vi muito jornalista ganhar espaço para contar grandes histórias, assim, melhores até do que, às vezes, numa reportagem. E até por eu ter feito esse caminho, eu fiz muitas matérias, no caso do Bolsonaro, até nesse, no Rubens, muitas matérias. Aí, quando eu saio do Globo, em novembro de 20, eu vou para o UOL, eles estavam a fim de investir na área de documentário e podcasts, estavam um pouco ali surfando na onda do sucesso do Praia dos Ossos, e eu tinha ouvido Praia e tinha ficado muito impactada. E meio que na minha cabeça eu tinha visto, E eu tenho uma história aqui, é muito mais interessante do que as matérias que eu fiz. E eu ia para reuniões que as pessoas me perguntavam coisas em várias matérias que eu tinha escrito. Aí nem os meus colegas prestaram atenção nas coisas que eu escrevi. E aí eu fiquei com a sensação concreta, quando a gente sentou para organizar o podcast, que eu consegui contar a história de um jeito que as pessoas prestaram muito mais atenção, entenderam muito melhor o que eu queria dizer, e, para mim, tinha um incômodo original, que era assim, tanto de matéria falando que cobrindo a história como o caso de corrupção do Flávio Bolsonaro, o Queiroz é o operador. O que eu tinha apurado era a cabeça de tudo é o Bolsonaro, o grande operador desse esquema inteiro é a ex-mulher do Bolsonaro. E essa foi a história que eu contei, a história do podcast, também, em grande resumo, onde eu aprofundei no livro, contar como ele se construiu financeiramente. Eu tive essa discussão com o editor, inclusive, o Ricardo Tepperman, na Companhia das Letras. Ele chegou para mim e perguntou assim, mas esse é um livro da rachadinha? Eu falei, não. Porque a gente começou a discutir o livro, ele ainda ia ler os originais. Eu falei assim, não. Primeiro que não vai ter rachadinha nesse título, porque não é isso. A história é a construção política e financeira dele em meio a uma série de crimes, de corrupção, entre outros. Como ele se construiu. É essa a história. Aí ele foi ler os originais, que eu entreguei as primeiras 150 páginas que eu entreguei para ele, e, num dos diálogos, quando, enfim, duas fontes estão ali conversando, uma pessoa fala, você tem que dar um negócio para o negócio do Jair. Aí ele, puxa, assim, foi um trabalho muito gostoso de parceria, em que ele ouviu o meu retorno sobre qual era a história e leu os originais com essa atenção para procurar qual era o título. A sugestão de título nem é minha, é dele. O Crime Sem Castigo, não. O Crime Sem Castigo fui eu. A gente ficou ali debatendo e tal, mas eu que cheguei com Crime Sem Castigo e fiz questão sobre como os militares mataram Rubens Paiva, porque é isso.
os militares mataram o Rubens Paiva. Juliana, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu quero juntar duas coisas. Tu fala na necessidade de criar uma rede de proteção a esses jornalistas, uma rede de proteção institucional, jurídica, que dê, né, sustentação para que o jornalismo investigativo, para que que essas histórias possam ser contadas. O colega Ivan pergunta como foi trabalhar a história do Jair, os negócios do Jair, e eu te pergunto, tu falou um pouco agora, te pergunto duas questões que o Ivan também aborda aqui. Uma questão, que é, como é escrever sobre como os militares mataram Rubens Paiva e os negócios do Jair, e a tua vida, a tua proteção. Como assim? E não como Juliana Piva, olha, eu ando com guarda, não ando com guarda, não. Mas como que, institucionalmente, essa proteção poderia se constituir? Porque, obviamente, são assuntos tão delicados que devem ter gerado ameaças, conversas, WhatsApp, telefonema, batidinha na porta e tudo mais. Né? Assim, como que tu pensa isso? Esses dias... Juliana, só um minutinho. Última pergunta. Última resposta. Tá. Não, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Eu só quero me desculpar também, porque o ar-condicionado a gente já insistiu, já pedimos, né? E eu acho que o sistema é meio pré-programado. Não sei como é que funciona, mas nós não conseguimos resolvê-lo. Então, Ju, vamos encaminhando, que está chegando próximo. Não, vamos, também está tarde, né? O pessoal está cansado desse Juliana explaining aqui. Essa pergunta, ela é bem difícil, porque eu acho que há uma necessidade de uma construção coletiva para responder. Ela não é nem sobre mim só, porque se fosse só comigo, ainda talvez fosse mais fácil de lidar, né? Quer dizer, cuida do meu caso e acabou. Mas o problema é que somos muitos os colegas que enfrentam essas questões. A gente está num momento, eu falo até assim, eu estou na diretoria da Abrage nessa gestão. Justamente eu entrei para a diretoria porque eu queria fazer essa discussão sobre criação de protocolos de defesa a jornalistas. Coisas que eu aprendi dentro desse processo, o que fazer, como fazer. Então, por exemplo, com os meus colegas latino-americanos, quando a gente cria uma força-tarefa de reportagem transnacional, a gente criou um comitê de segurança da reportagem. Nossa reunião de pauta, a gente faz reunião de pauta, discutimos a reportagem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê. Aí, enfim, a gente tem na equipe um engenheiro de segurança que aí dá o básico, né, das coisas de celular e computador. Porque, assim, eu já fiz alguns treinamentos, é exaustivo. Aí, assim, eu sei que você fica ali horas aprendendo aquele negócio. Aí eu até ri um dia para o instrutor e falei assim, tá, aí depois disso tudo a gente vai trabalhar? É isso? Porque depois, né? Assim, vou fazer não sei o quê, que o VPN, que o aplicativo, que não sei o quê, a internet não funciona, você inviabiliza o trabalho, entendeu? Assim, se você ficar... E foi isso que eu falei até, assim, eu não me movo pelo medo, mas eu também não me movo pela irresponsabilidade. Então, acho que o tempo me ensinou um pouco a entender onde vai dar problema e o que esperar, mas ainda assim você é surpreendido. Então, eu muito tempo trabalhei para minimizar erros, né? Quer dizer, não cometer nenhum erro que pudesse ser usado para descredibilizar o trabalho. E me iludi profundamente achando que isso seria o suficiente. E até uma vez numa palestra, a Elvira Lobato, né, uma das melhores repórteres que esse país já teve na Folha, agora ela está aposentada, mas a Elvira fez inúmeras matérias incríveis. Hoje ela é diretora também comigo nessa diretoria da Abrage. E a Elvira, num dos eventos lá da Abrage, falou para a gente assim, né, sobre
ter se impactado quando ela enfrentou todos os processos da Universal. Não sei se vocês sabem, se não souberem, esse é um caso muito conhecido. Inclusive, hoje, a gente pode falar que existe assédio judicial, porque vem de combater o que aconteceu com a Elvira, que ela fez uma matéria investigando a Universal, aí vários fiéis da Universal começaram a processar ela pelo Brasil inteiro, ela não conseguia ir nem nas audiências, porque elas eram no mesmo horário. Aí ela começou a ser condenada por a revelia, né? E aí, enfim, isso sobe até o Supremo para demonstrar a ação coordenada de inviabilizar a vida dela, o trabalho dela, e essas condenações esdrúxulas. E aí, do Supremo para baixo, derruba o caso. Mas há, desde então, um trabalho dentro da ABRAD para se criar isso, né, uma jurisprudência para reconhecer a aplicação do assédio judicial. Vou falar muito breve. Né? Enfim, a gente tem uma vítima de assédio judicial aqui nessa... Exatamente. Né? De um dos piores casos de assédio judicial da história desse país. Revoltante, indignante... Assim, não quero me estender, porque essa é uma outra coisa. Aí, você pergunta, Zeca, como é que faz? Cada dia uma agonia. Então... na experiência com o CLIP, a gente criou um comitê em que 3 pessoas são responsáveis por atender os colegas, né? Então, assim, qualquer urgência, esses 3 são acionados. Aí, a partir da necessidade, a gente vai tomar as providências. Eu faço parte, já fiz antes. A gente tem colegas na América Central, então, assim, ali é conviver com a coisa, como se fosse comum virar exilado, né? Do nada, arranca as pessoas do país, assim, arranca da Guatemala, arranca da Nicarágua, dá-se um jeito. Eu confesso que quando as pessoas me chamam de corajosa, eu passei a respeitar que sim, tive coragem, mas eu acho que eu não conseguiria, sabe? Se chegar para mim nesse nível das coisas, tipo, vou ter que ir embora e mexer com a vida da minha família nesse nível, e olha que é isso, a gente acaba sendo atacado, a família também por consequência, a minha foi, infelizmente, também, dentro desse processo, e eles sofrem junto também, porque sofrem, assim, vendo você sofrer, né, se incomodando com aquilo, embora a minha família tenha sido sempre muito de um apoio, assim, incondicional, disso tudo, se preocupam, mas jamais foram... de não incentivar, né? Vibram muito, torcem muito, dão força. Só que tem vários campos disso, né? Tem a coisa... Hoje a gente tem algumas organizações que atendem, então, quando você procura a gente pela ABRAD, a gente aciona as organizações. Aciona o Comitê de Proteção de Jornalistas, aciona a Repórteres Sem Fronteiras, aciona todo mundo lá, Mídia Defense, tudo que der, para tomar o urgente. Só que tem um impacto que é psicológico, dependendo da situação, da onde a pessoa está, como isso afeta ela. Essa é a parte sobre a qual quase nunca falamos. E você tem que continuar trabalhando, né? Você tem que continuar trabalhando, seja para pagar suas contas, seja para... Porque senão eles ganham, né? O que eles queriam era isso, que você parasse. Então, eu acho que um pouco a minha luta pessoal dentro desse campo de entender, e até por ter convivido com vários dos meus amigos sofreram coisas, outras amigas, sobretudo mulheres, né, dentro desse campo, passaram por isso. Um pouco existe uma solidariedade entre nós, até de conversar e se orientar e descobrir quem são as pessoas mais adequadas para as defesas em determinada situação. Você acaba tendo que moldar ali. E eu acho que é isso que falta um pouco hoje, que isso seja mais organizado para atender as pessoas. Eu sempre senti um pouco essa falta. Eu tive um apoio muito importante da ABRAD, da Repórteres Sem Fronteiras, do CPJ, até do Mídia Defense, enfim, mas no dia a dia, vou falar uma coisa que a gente já conversou, né? Que, né, a gente se atende de algum jeito, eu e ela, nessas situações. Existe um momento da solidão que é só você e o que está acontecendo, entendeu?
Não tem como negar. E eu acho que é isso que precisa ser quebrado um pouco também. Eu estou cansada da Mulher Maravilha. Eu estou cansada da ideia de ter que suportar tudo, de ter que aguentar tudo. Não, eu acho fico muito feliz, eu recebo o carinho, ele é super importante, aquece o coração, com toda certeza. Mas a gente tem que parar de estimular a ideia do tem que aguentar tudo. Não tem que aguentar tudo. Não tem. E ajudaria muito se outras pessoas e entidades, e se a gente realmente... A questão psicológica, a violência psicológica dentro desse processo, ela ainda está muito invisibilizada. A gente precisa criar quase como a Casa da Mulher Brasileira, que hoje ela atende juridicamente, atende psicologicamente, cria um abrigo. A gente precisa pensar uma coisa que atenda os colegas de todas as áreas. E eu não estou nem falando por mim, eu penso na situação, tipo a Chile, alguns, sobretudo os colegas no interior do Brasil, que vivem numa situação muitíssimo mais delicada. Né? Assim, eu, enfim, tenho condição de pagar uma terapeuta, conseguir, assim, com alguma facilidade, uma defesa pro bono, para não me custar mais, mas estou pagando custas de vários processos que eu tenho que processar para me defender, que eu nunca vou receber esse dinheiro de volta. Então, é um tema, sabe? Enfrentar a criação de uma rede de proteção efetiva para os colegas é um dos nossos temas, junto com o financiamento de organizações de jornalismo. Eu só queria terminar dizendo que, na Associação Catarinense de Imprensa, a gente fez um convênio que foi, na verdade, inspirado num convênio que a própria Abrage fez com o Ministério Público. Nós fizemos aqui um convênio para apoiar em todas as comarcas os jornalistas que sofrerem agressão, e a gente também fez convênio com o Sindicato dos Psicólogos para prestar apoio àqueles jornalistas, dando descontos, etc., para atendimento a jornalistas que estivessem precisando desse apoio. Então, assim, são ações pequenas, mas são ações que eu acredito que são fundamentais. É fundamental criar isso. Assim, é urgente. A gente fala um pouco sobre assédio moral, assédio sexual. De uns tempos para cá, fica parecendo que não é falar de jornalismo investigativo isso. Mas grande parte de nós, repórteres investigativos, sofremos assédio moral de diferentes lugares onde trabalhamos. O assédio moral é talvez um dos componentes que mais tira os repórteres da linha de frente do trabalho. Como lidar com tudo isso e não lidar com o assédio moral, sabe? E aí não se fala, não se assume, né? Assim, eu sofri assédio moral em várias empresas que eu trabalhei. Então, é preciso enfrentar algumas coisas estruturais da profissão, porque elas impactam também na qualidade de trabalho que você entrega como repórter. Se você não estiver bem psicologicamente para trabalhar, você não vai enfrentar. Hoje eu brinquei com as suas alunas, até falei. Você me pergunta dica para começar a trabalhar. Eu falei, a mesma coisa que eu te falei de manhã. Quando sair de manhã, tem que levar na bolsa água, remédio. O remédio é aquele da dor de cabeça, aquele que você tem alergia, não sei o quê. O casaquinho esqueci de falar. Comida, uma barrinha, um chocolate, um negócio. Porque você não sabe quantas horas você vai ficar. E, se puder, faça atividade física, musculação. Precisa ter força física para aguentar o tranco. Senão, não aguenta. Não aguenta, não. A cabeça funciona melhor se você puder cuidar de si próprio melhor. Muito mais do que eu ficar te ensinando o sistema, que não sei o quê. Isso a gente te ensina depois, tem cursinho online, está resolvido. Mas tem que cuidar da saúde. A gente vem de uma tradição, né, do jornalista que fica até tarde, bebia, fumava, não sei o quê. É muito old school isso aí, já foi. Tá bom, gente. Eu quero agradecer imensamente, Débora, pela Associação Catarinense de Imprensa, Shirley pelo Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e Maria José pelo Departamento de Jornalismo, especialmente a Juliana também pela presença, por compartilhar essas histórias.
E a vocês todos e todas que ficaram com a gente até agora, apesar do frio do ar-condicionado. E muito obrigado mesmo, eu acho que foi riquíssimo. Só o último recado paroquial, dia 23 de abril, uma quarta-feira, 14 horas, ali no plenarinho Paulo Stuart Wright, vai ter a apresentação do resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida aqui pelo professor Samuel, com a outra equipe também, com vários doutorandos, enfim, estudantes, colegas, Jacques Mick, sobre o consumo de notícias em Florianópolis. Como as pessoas têm consumido notícia. Pesquisa fantástica que levou 2 anos para ser feita e vai ser apresentada aqui. Então, todos e todas já estão convidados previamente. Professor, uma última coisa que eu não falei no início, que eu queria falar agora. Muito me honra que esse espaço para fazer o lançamento do meu livro tenha sido aqui no auditório Antonieta de Barros, onde eu lembro que eu sou uma catarinense como Antonieta de Barros. Muito me orgulha isso, muito obrigada.